Nos últimos dias do ano, o governo arrumou um tempinho para criar uma nova lei taxando as nossas criptomoedas em 15%. Eu sou o Maurício Beles e hoje eu vim explicar o que é essa nova lei que foi criada e como ela afeta quem tem criptomoedas. O projeto de lei 4.173, que havia sido aprovado na Câmara dos Deputados Federais e tinha sido encaminhada para o Senado, foi votado e aprovado por esses senadores no dia 29 de novembro e acabou sendo sancionada pelo presidente Lula no dia 12 de dezembro. Então o PL 4173, que nós tínhamos notícia, acabou evoluindo e se transformando na Lei 14754. Eu acabei errando, achando que isso não seria aprovado esse ano e a classe política brasileira acabou me demonstrando que eles podem ser muito mais unidos do que a gente imagina quando eles querem. Eles estão dispostos a trabalhar quando eles estão afim. A Lei 14754, que veio do PL 4173, ela foi pensada e arquitetada praticamente para fundos de investimento no exterior, offshore, trusts, esse tipo de coisa, que é dinheiro dos ricos em paraísos fiscais, tá? Longe do Brasil, longe da tributação brasileira, o governo estava tentando alcançar, estava tentando ter acesso, tá? Então, essa lei e esse PL vieram baseado nisso. Mas em algum momento na confecção desse PL, dessa lei, o governo achou um tempo para olhar para nós, réis mortais, pagadores de imposto, e achar um impostinho a mais para cobrar. A gente está pagando muito pouco imposto, então eles resolveram cobrar mais um pouquinho. Isso está explicado nesse vídeo aqui. Tá? Aqui está muito mais completo essa história. Então, dúvidas, entra ali e assiste para tu entender melhor. Mas o importante nisso tudo é que eles acabaram criando regras para taxar as criptomoedas. E aí, quem tem criptomoedas acabou entrando nesse balaião aí sem perceber. Foi o meu caso, eu saí de férias com as minhas criptomoedas isentas e não tributáveis e voltei das férias tendo que pagar 15% de imposto. Então, foi basicamente isso que o governo fez. Eu vou deixar na descrição aqui embaixo o link da nova lei para que tu possa entrar e olhar, dar uma olhada, tirar tuas conclusões, ver por conta o que aconteceu e o que mudou. Tá? Eu vou deixar o link aqui para ti, mas a partir de agora eu vou entrar e vou comentar as alterações que tiveram, os artigos, o que mudou para quem investe em criptomoedas. Então é essa lei aqui, 14754, 12 de dezembro de 2023, dispõe de tributação de aplicações de fundos de investimento no país de renda oferido por pessoa física residente no país, aplicações financeiras, entidades controladas e trusts no exterior. A lei é basicamente para esse povo aqui, mas aí acabou pegando nós que temos criptomoeda solto pelo mundo. Então a primeira coisa que eu quero ressaltar aqui, é o artigo 2. Pessoa física residente no país declarará de forma separada dos demais rendimentos e dos ganhos de capital, na declaração de ajuste anual, DAA, os rendimentos de capital aplicado no exterior, nas modalidades de aplicações financeiras e lucros e dividendos de entidades controladas. O que isso quer dizer exatamente? Diferente do que acontece hoje, se eu vendo uma criptomoeda e eu tenho lucro e eu tenho que pagar imposto de renda, eu preciso fazer o carnê-leão, recolher o imposto no próximo mês. Neste caso, não. Neste caso, tudo vai ser feito na declaração de ajuste anual, é a declaração de imposto de renda que a gente faz ali entre abril e maio, ali abril e junho, tá? Então nessa declaração a gente vai fazer de forma separada dos demais rendimentos. Provavelmente vai ter uma aba exclusiva, tá? Como rendimento no exterior ou alguma coisa nesse sentido assim. Então a gente vai ter uma aba exclusiva, assim como tem a aba de rendimentos isentos e não tributáveis, a gente tem a aba de rendimentos de tributação exclusiva, rendimento recebido de PJ, rendimento recebido de PF, a gente deve ter uma aba exclusiva de rendimentos no exterior. E aí a gente vai ter que fazer essa declaração toda ali. Parágrafo 1º. Os rendimentos do que trata o caput desse artigo serão sujeitos à incidência de imposto de renda à pessoa física no ajuste anual, então vai ser só lá no final do ano, só lá no período de declaração que a gente faz, alíquota de 15% sobre a parcela anual dos rendimentos, em hipótese em que não será aplicada nenhuma dedução da base de cálculo. Nós vamos calcular o lucro
e pagar o imposto de renda de 15% em cima desse lucro só lá na nossa declaração de ajuste anual. Artigo 13. O rendimento auferido em aplicações financeiras exterior pela pessoa física residente no país serão tributados na forma prevista no artigo 2 dessa lei. Então, esse artigo 2 aqui é a forma lá que vai ser tributado, declaração do ajuste ano, todos os anos, 15%, blá, 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 blá. Agora, aqui, ó, o parágrafo 3. O enquadramento dos ativos virtuais e de carteiras digitais com aplicação financeira no exterior constará na regulamentação da Secretaria Especial da Receita Federal no Brasil, no Ministério da Fazenda. O que isso quer dizer? A Receita Federal ela vai criar uma instrução normativa única e exclusivamente para nos dizer como declarar essas criptomoedas. Então, o que são criptomoedas no exterior, o que vai ser considerado criptomoeda no exterior, como a gente faz para declarar, questão de venda, questão de compra, isso tudo ainda vai ser criado pela Receita Federal, certo? Então, não temos nada pronto sobre isso ainda. Isso ainda vai ser, a Receita Federal vai sentar, vai escrever as regras, né, que é a instrução normativa, que geralmente elas fazem, para falar sobre isso. Artigo 9, a gente vai agora. Aqui, ó, artigo 9, ó, seção 4, compensação de perdas. A pessoa física residente no país poderá compensar as perdas realizadas em aplicações financeiras do exterior, a que se refere o artigo 3, que está lá nossas criptomoedas e carteiras digitais, que vai ser regrado pela Receita Federal, já está isso lá, quando devidamente comprovada por documentação hábil e idônea, com rendimentos auferidos em aplicações financeiras no exterior, na ficha do DAAB, que trata o artigo 2 dessa lei no mesmo período de apuração. Parágrafo 1. Caso o valor das perdas no período da apuração supere a dos ganhos, essa parcela das perdas poderá ser compensada com lucros e dividendos de entidades controladas no exterior, enquadrada ou não nas hipóteses previstas no parágrafo 5 do artigo 5 dessa lei, caso tenha sido computado no DAAB no mesmo período de apuração. Caso no final do período de apuração haja acúmulo das perdas não compensadas, essas perdas poderão ser compensadas com rendimentos computados na ficha do que trata o artigo 2 dessa lei em períodos de apuração posteriores. E as perdas poderão ser compensadas uma única vez. O que esse artigo 9 trata? A partir desta lei, as perdas que eu tiver com criptomoedas, eu vou poder compensar com os lucros que eu tenha com criptomoedas para eu fazer o cálculo de imposto de renda. Nas regras que nós temos hoje, nós temos isenção de até 35 mil, e acima disso é taxado imposto, não existe, não está na lei a possibilidade de eu compensar prejuízos, tá? Compensação de prejuízos é algo exclusivo da Bolsa de Valores. Então, são ações, opções, ouro. Então, são produtos negociados em Bolsa de Valores. Se eu tiver prejuízo no mês, eu posso compensar com um futuro lucro para eu calcular o imposto. A criptomoedas, até este momento, não poderia acontecer. Então, se eu vendesse bitcoins e tivesse prejuízo de 10 mil, era problema meu, eu ia ficar com prejuízo. Se no mês que vem eu vendesse criptomoedas, lá, os bitcoins, com 5 mil de lucro, eu não poderia bater esses meus 10 mil de prejuízo. Eu ia ter que gerar uma DARF e pagar imposto sobre esses 5 mil de lucro, tá? A partir desta lei, isso muda. Então, a partir desta lei, se eu tiver prejuízo de 10 mil e depois eu vender e tiver um lucro de 5 mil, eu posso compensar esse prejuízo nesse lucro, não vou precisar pagar imposto nesse exemplo, porque eu ainda vou estar com 5 mil no prejuízo. Outra coisa que diz aqui, ó, perdas poderão ser compensadas uma única vez, né? Eu não posso ficar compensando, ter 10 lucros em uma perda, ou compensar uma perda 10 vezes, então é uma só e acabou. Caso haja no final da apuração acúmulo de perda não compensada, essas perdas poderão ser compensadas com rendimentos computados na ficha DA do artigo 2 dessa lei em períodos de apuração posteriores. Então, também aqui é igual ao Bolsa de Valores. 2022, eu tive só prejuízo com criptomoedas, eu não consegui usar esse meu prejuízo para bater, eu posso carregar isso para 2023. Tá? Então, lá em 2023, eu posso usar isso para bater. Eu não consegui lá em 2023, eu tive prejuízo, eu posso carregar para 2024. Então, aqui está permitindo que isso aconteça. Agora, vamos dar uma olhadinha no artigo 14, aqui, ó. Seção 6, atualização dos valores de bens e direitos no exterior. Artigo 14.
A pessoa física residente no país poderá optar por atualizar o valor dos bens e direitos no exterior, informando na sua declaração de ajuste anual para o valor de mercado em 31 de dezembro de 2023 e tributar a diferença para o custo de aquisição pelo IRPF, a alíquota definida de 8%. O que essa regra quer dizer? No final do ano passado, início do ano, o Bitcoin em reais estava na casa ali dos 80 mil. Tá? Chegou a custar aquela queda violenta que ele chegou a custar 80 mil. E aí eu e tu acreditávamos no projeto e nós compramos lá o Bitcoin por 80 mil reais. Agora o Bitcoin está passando dos 200 mil. O que essa regra quer dizer? Nós temos a opção de, como nós compramos o Bitcoin a 80 mil e hoje o Bitcoin está, vamos botar para facilitar a conta, tá? Nós compramos o Bitcoin a 100 mil e hoje o Bitcoin está a 200 mil, tá? Então, nós temos uma valorização de 100 mil reais. A partir do momento que essa lei virar, nós vamos precisar pagar 15% de imposto no momento dessa venda. Então, nós temos um lucro de 100 mil, certo? Nós temos que taxar 15% em cima, vão ser 15 mil reais de imposto de renda que nós precisamos pagar. O governo está nos dando a possibilidade de atualizar esse valor. Nós vamos colocar na nossa declaração, não que nós pagamos 100 mil reais, mas nós vamos colocar que nós pagamos 200 mil reais e para fazer isso nós vamos pagar 8% de imposto de renda. Então, o mesmo lucro de 100 mil, em vez de nós termos que pagar 15 mil no momento da venda, nós vamos pagar 8 mil. Aí nós atualizamos o valor de compra de 100 mil para 200 mil, daqui para diante. A valorização que tivesse chegar a 300 mil, 400 mil, 500 mil, nós vamos voltar a pagar 15%, mas tendo um preço de entrada, um preço base de 15 mil, tá? E não de 100 mil que nós tivemos originalmente. Isso é interessante para quem tem muita criptomoeda, né? Para quem tem um lucro muito alto, que é a chance de conseguir dar essa ajustada, pagar menos imposto do que deveria pagar no futuro, poderia pagar no futuro, o governo arrecada um pouco e a gente ganha um pouco. Então, todo mundo sai ganhando aí nesse bem bolado. As regras para isso ainda não estão definidas, tá bom? Vai ser criada ainda pela Receita Federal, tá? O prazo para adesão, quando começa, quando termina, o que vai precisar ser feito, se nós vamos precisar preencher uma declaração nova, se é um comunicado, isso tudo a Receita Federal vai fazer uma instrução normativa comunicando. O que já tem certo agora, até o momento? Parágrafo 8, o imposto deverá ser pago até 31 de maio de 2024. Quem resolver optar por isso, vai precisar pagar esse imposto de renda até 31 de maio. Como vai fazer isso? Fica a critério da pessoa. Ou tem um dinheiro para pagar, ou vende uma parte das criptomoedas para pagar esse imposto. Aí vai ficar a critério da pessoa. Não é obrigado a pessoa fazer, tá? É opcional. Quem fizer vai precisar pagar esse imposto. Se não quiser pagar esse imposto, é só ficar quieto e deixar do jeito que tá e vida que segue. Quando a Receita divulgar as regras, né, que vai funcionar para isso, eu vou fazer um vídeo explicando como fazer e principalmente se vale a pena ou não tu fazer, tá? Então, se tu não é inscrito, já aproveita e já te inscreve aqui embaixo para ficar acompanhando essas novidades, essas atualizações. Quando sair os vídeos, tu já fica sabendo se vai valer a pena para te fazer ou não. Outro artigo da lei que é muito importante mencionar é o artigo 44, quase no final. Tu olhar, tá aqui, ó. Aqui acaba, ó. Aqui tá no finalzinho, aqui, ó. O Lula e o Haddad. Na finaleira, para finalizar com chave de ouro, a gente tem aqui, ó, artigo 44. As empresas que operarem no Brasil com ativos virtuais, independente do seu domicílio, ficam obrigadas a fornecer informações periódicas das suas atividades e de seus clientes à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Fazenda e ao Conselho de Atividades Financeiras, COAF. O que isso quer dizer? Basicamente, acabou aquela questão de esconder criptomoedas do governo. Eu vou esconder do governo, o governo não vai ficar sabendo o que eu tenho. Acabou. Qualquer negociação que tu fizer com qualquer empresa de criptomoedas, a empresa é obrigada a comunicar à Receita Federal o que ela te vendeu, valores. A empresa vai ser obrigada a informar a Receita Federal. Para fugir disso, talvez seja uma ou outra muito específica, muito escondida, que não queira fazer isso. Por exemplo, a Binance até então estava debaixo desse guarda-chuva aí que não precisava, não dava justificativa para ninguém, e aí tinha umas criptomoedas lá na Binance, o governo não ficava sabendo. Acabou.
A Binance, a plataforma dela é em português, ela tem uma sede, eu acho que em São Paulo, se eu não me engano. Ela está no Brasil, ela tem uma equipe brasileira para trabalhar, para ajudar a resolver o problema. Então, a partir de agora, ela vai ser obrigada a comunicar à Receita Federal. Isso não tem nada a ver com nós, tá? Isso é entre as exchange e a Receita Federal. Tá? Então, é entre elas direto, nós não temos nada que ver com essa história. Elas vão fazer essa comunicação direta. A partir do momento que eu me inscrever em qualquer corretora dessas de criptomoedas e comprar a criptomoeda, ela já vai informar a Receita Federal direto. Tá? Então, acabou essa mamata. Com isso, a Receita Federal vai ter acesso às criptomoedas que tu estás negociando, e se tu tiver lucro, tu vai ter que recolher imposto, senão tu já sabe o que vai te acontecer, né? Muita coisa eu tô te falando que vai depender da Receita Federal, né? A Receita Federal vai criar regras específicas, né, para documentar esses processos que precisam acontecer, tá? Então, a Receita Federal vai criar as instruções normativas para dizer como é que a gente declara a criptomoeda, o que é uma criptomoeda no exterior, o que é uma criptomoeda no Brasil, né? Se eu mandar daqui para lá, o que acontece, se eu mandar de lá para cá. Então, tudo isso vai ser organizado, documentado pela Receita Federal, a forma correta de fazer. Quem vai querer adiantar os 8% de imposto, então a Receita Federal também vai fazer, tá? Tudo a Receita Federal vai criar essas instruções para fazer. Eu entrei no site da Receita Federal, tá, para ver como é que anda essa situação. Receita Federal promove ajuste e layout na declaração de criptoativos. A mudança entra em vigor 1º de janeiro de 2024. Então, o que a Receita Federal fez até agora é uma alteração no programa, tá, que vai colocar novos zeros, tá, depois da vírgula. Como criptomoedas funciona muito nas casas decimais, depois da vírgula eles vão colocar mais zeros para facilitar a conta. Na prestação de informações, o preenchimento do campo numérico que possui casas decimais será alterado. Com o novo layout, esses campos terão um tamanho maior e passarão a exigir um preenchimento da vírgula como separador entre a parte inteira e a parte não inteira. Por enquanto, a Receita Federal fez essa alteração, e dentro dessa lei 14.754, outra alteração que ela fez foi para os fundos de investimento. Aqui, ó. Então tem essa lei aqui, ó. A Receita Federal regulamenta a lei 14.704, que alterou as regras tributárias do fundo fechado no Brasil. Então eles criaram uma... Aqui, ó, eles criaram essa instrução normativa, ó, a 2166, para quem tem fundos exclusivos no exterior, que vão começar a ser cobrado imposto de renda, como é que eles vão fazer para recolher esse imposto. Tá? Então, se tiver interesse em ver, é essa aqui, ó, RFB, ó, instrução normativa é RFB 2166. Com essa lei entrando em vigor, o que vai mudar para nós? Primeira coisa, como eu já expliquei nesse vídeo aqui, nós vamos ter duas categorias de declaração de criptomoedas, tá? E cobrança de imposto dessas criptomoedas. Então, quem tem criptomoeda no Brasil, tá? Numa corretora brasileira, tipo o Mercado Bitcoin, no Nubank, alguma corretora brasileira que eu comprei as criptomoedas no Brasil, não mudou absolutamente nada, vai ficar tudo igual, tá? Então, a forma de tu declarar vai ser igual, tem vídeo aqui explicando como é que tu declara. O imposto vai ser igual, tá? Até 35 mil negociado no mês, tu vai ter isento de imposto de renda. Se tu tiver prejuízo, tu não pode abater com lucro futuro para tu ganhar, tu não vai conseguir fazer esse tipo de coisa, não te é permitido, tá? Vai ficar tudo normal. E quem tem as criptomoedas no exterior vai ter outra forma de tributação e outra forma de declarar. Quem tem criptomoedas no exterior não tem nenhuma isenção para lucro, tá bom? É zero. Se tu lucrou R$10, tu precisa recolher e pagar imposto sobre R$10. Se tu lucrou R$10 mil, tu vai precisar recolher imposto sobre R$10 mil, tá bom? Então essa vai ser a primeira mudança, não tem nada de isenção para nós. As exchanges no exterior vão ser obrigadas a comunicar à Receita Federal sobre as nossas transações. Então acabou essa mamata de tentar se esconder do governo, tentar se esconder da Receita Federal. De novo, não existe nenhuma isenção de lucro das criptomoedas que tu tenha lucro, tá bom? Todo e qualquer lucro vai ser taxado em 15%. Nós vamos poder abater prejuízos que nós tivemos durante o ano, tá bom? Que a gente só vai precisar declarar ela uma vez por ano lá na nossa declaração. Então, o prejuízo que tiver de outras negociações pode ser compensado com lucros futuros para fazer o cálculo do imposto, coisa que até então não era permitido, tá? Quem tem criptomoedas no Brasil não pode fazer isso, tá bom? É só nós no exterior aqui, só a turminha do exterior. O imposto de renda
precisa ser calculado e pago na declaração de ajuste anual. Só lá quando a gente vai entregar nossa declaração de imposto de renda, nós vamos calcular e vamos pagar esse imposto, e não mais mensalmente, como acontecia antes. Essa lei começa a valer a partir de janeiro de 2024, tá bom? 1º de janeiro de 2024. Então, de agora até o final do ano, ainda vale a regra antiga, tá bom? Então, tudo que nós fizermos até este momento, até o final do ano, ali, 31 de dezembro, vale como regra antiga. A partir de 1º de janeiro, começa a valer essa lei nova. E aí, começa a contar as regras novas. Por que eu estou te falando isso? Se tu tem muita criptomoeda e se tu tem muito lucro com a tua criptomoeda, existe a possibilidade de tu pagar 8% de imposto de renda e atualizar o teu valor de compra. Vai ser a atualização de 31 de dezembro, o valor da cotação da moeda dia 31 de dezembro. Tu consegue atualizar esse teu valor de compra. Na pior das hipóteses, tu vai economizar 7% de imposto. Que nem eu te falei, se tu tem um lucro de 100 mil, tu vai ter que pagar 15 mil, né? 15%. Ou se tu quiser adiantar, tu pode pagar 8, tu economiza aí 7 mil. Esse recado é para quem tem muita criptomoeda. Quem tem pouca criptomoeda, um valor que chegue a menos de 35 mil reais e tenha muito lucro, a mesma coisa, comprou lá atrás, lá, quando as criptomoedas estavam muito baratas, muito baixas, agora com essa valorização, principalmente esse boom agora do final do ano, tu também tem a opção de vender até 31 de dezembro o equivalente a 35 mil reais em criptomoedas, que vai te ser isento e não tributável, tu não vai pagar nenhum centavo de imposto de renda para isso. Tu vem dia 31 de dezembro, 1º de janeiro ou 2 de janeiro, tu pega todo esse teu dinheiro e recompra as criptomoedas. Tu vai aumentar o teu custo de aquisição das criptomoedas, tá bom? Tu vai ter recolhido aquele lucro, não vai ter pago imposto, porque ele vai ser isento, e aí a partir sim dali de janeiro, daquele novo valor ali, aquele teu novo custo de aquisição, a partir dali começa a valer a regra nova dos 15%. Lembrando de novo que isso tudo é para quem tem criptomoedas no exterior, tá? Quem tem as criptomoedas no Brasil segue a mesma regra normal, segue tudo como era antes, não vai mudar absolutamente nada. E essas são todas as informações que nós temos disponíveis até o momento, tá? Qualquer atualização que aconteça, eu volto aqui para fazer um novo vídeo explicando, como eu tenho feito desde o início, quando surgiu essa PL, foi aprovado lá pelos deputados. Então, se tu não é inscrito, já aproveita e já te inscreve aqui embaixo para seguir acompanhando, tá? Para tu acompanhar o passo a passo, para tu não perder essas informações, não perder dinheiro. E como eu sei que tu deve estar com muita dúvida sobre esse assunto, que é uma coisa nova, que recém aconteceu, tem muita pouca informação por aí, qualquer dúvida que tu tenha, que não deve ser poucas, eu sei, é só tu deixar nos comentários aqui embaixo, que assim que eu ver, eu vou te responder pessoalmente. Conforme forem saindo novas notícias, eu vou fazendo novos vídeos, atualizando. O vídeo por hoje era isso, meu muito obrigado e até a próxima.